Nesse vídeo aqui, vou fazer uma apresentação aqui do RP aqui para o segmento de detetização e controle de pragas. Vou fazer o login na plataforma e mostrar aqui algumas funcionalidades da plataforma. Lembrando que é uma base inicial, tá? E aí o objetivo disso é entender e passar a relação do que tem que fazer para parametrizar uma versão de acordo com o que sua empresa precisa, tá? Então vou apresentar os módulos aqui, então, por parte aqui. Bom, aqui ele traz algum dashboard aqui na entrada, mas vamos aqui no principal. Cadastro do cliente. Então o primeiro passo aqui é você cadastrar o cliente. Então eu vou preencher os dados do cliente que já volta. Então quando eu estou preenchendo aqui, eu coloco aqui qual que é o e-mail de acesso. Aqui eu informo se essa empresa vai precisar de acesso restrito à área dela. Eu vou colocar aqui sim. Aí já fala que o acesso vai ser o e-mail e a senha que trouxe aqui para o padrão, preencheu aqui. Aqui para o padrão está pegando 2025 a senha, mas você pode mudar. Aqui eu vou escolher um departamento que indicou ou que atende isso aqui. Vou colocar administrador aqui. Tá? Podia colocar qualquer outro departamento para selecionar outro colaborador. O link da geolocalização. Então, se tiver a localização dessa empresa, aquela localização que é enviada pelo WhatsApp, pode colocar aqui. Eu tenho essa localização aqui. É essa daqui, ó. Tem que pedir pelo WhatsApp. É nesse formato. A pessoa não pode pegar do Google Maps direto, não. É por aqui, ó. Tá? Abre aqui a localização. Ok? Vou pegar essa localização aqui e vou colocar ela aqui. O link dessa localização. Observação. Tá? Qualquer coisa aqui. E eu vou cadastrar. Opa, faltou o telefone. E eu vou cadastrar essa empresa aqui. Ok? Empresa cadastrada com sucesso. Então aqui eu já cadastrei a empresa. Eu posso buscar por o cliente aqui, usa o busca avançado. O nome dela é Sim Soluções Web. Eu posso vir aqui, ó, colocar Sim, apareceu aqui. Pronto, cadastrei a empresa. Aqui eu entro na área da empresa, que eu posso imprimir aqui também, tá? Imprimir aqui os dados da empresa aqui, mas eu vou vir entrar na área dessa empresa aqui. Bom, entrei na pasta da empresa, que eu posso trocar as informações. Aqui eu posso agendar alguma coisa para essa empresa, tá? Se eu quiser agendar alguma coisa. Aqui embaixo eu tenho histórico, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma informação sobre essa empresa que possa ser relevante daqui a um tempo. Então aqui é um lugar que você deixa anotações sobre ela. Arquivos enviados, arquivos recebidos, ferramentas de view. Aqui é o anexo. Se eu tiver que anexar um PDF, um Word, uma imagem, que dentro da pasta desse cliente é o anexo por aqui, tá? E quando eu gero laudos, eles aparecem aqui embaixo dentro da área dessa empresa também, certo? Bom, aqui eu tenho um pós-venda, então depois que uma OS é atendida, a gente pode vir aqui lançar algumas avaliações aqui, tá? Eu venho aqui em avaliações pendentes, tá? Mas não tem nenhum, eu posso lançar algumas notas aqui. Aqui eu tenho uma pré-agenda, tá? E eu consigo criar uma agenda aqui. Eu consigo, por exemplo, eu vou criar uma agenda aqui para sim mesmo, sim soluções web. Eu vou clicar aqui, né, no calendário, ó, e vou colocar aqui, ó, compromisso isso de teste aqui, vou falar que a data é hoje mesmo, né? Eu posso escolher um horário aqui também. O tipo orçamento, contrato, cortesia, reforço, serviço, são os que estão cadastrados aqui. Eu vou colocar agendar compromisso. Pronto, agendei o compromisso. Aqui eu posso listar os compromissos pendentes, tá? Eu posso listar os atendidos, cancelados e ver isso em calendário, tá? Então aqui ele monta um pré-calendário aqui, ó. Se eu pegar hoje, ó, hoje é dia 7/9 tá aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu acabei de agendar hoje para sim. Quando eu clico aqui, olha só, ele monta aqui do lado direito, ele busca o que eu cliquei. Então eu vou clicar aqui na sim, ó, montou aqui assim. O staff, eu falei que é um tipo de orçamento pendente, tá? Aqui eu posso alterar os dados dessa agenda aqui, ou eu posso gerar uma OS para esse cliente aqui. Se eu clicar em gerar uma OS aqui, ele vai direto na área desse cliente, ou eu posso voltar na área do cliente, tá? Eu posso gerar um OS, mas eu não preciso necessariamente chegar por aqui, tá? Aqui, literalmente, eu vou gerar um OS para o técnico que ia atender nesse local, tá? Mas se eu quiser também, eu poderia gerar OS de outra forma. Eu poderia vir aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, documentos, gerar documentos. Por aqui eu também chego em iOS. Aí localizo a empresa aqui, assim. E aqui eu posso gerar um laudo, gerar um recibo e gerar um S. Também eu chego na onde gera o S, tá? Para mim gerar o S, eu falo qual que é o ponto de partida. Ah, o ponto de partida é daqui da empresa. Ele pega aqui o endereço que está cadastrado da empresa e monta da empresa, tá? Se o ponto de partida do técnico da empresa até no local que esse cliente está cadastrado deu uma distância aqui de média de 9 quilômetros, tempo estimado. Isso aqui é só para ter uma meta de quanto tempo e km que o colaborador vai andar para chegar lá, tá? Aqui eu vou falar que essa OS é para ser atendido nessa data, o serviço é nessa data, essa é a hora para ser atendido, o tipo aqui, ó, serviço, cortesia, limpeza, reservatório, caixa d'água, sanitização do ambiente, controle de praga.
certo? Eu vou colocar aqui, ó, pragas-alvo, vou colocar controle apenas, entendeu? Tá? Isso aqui é como foi projetado aqui o último sistema. Escolha um produto. Aqui eu posso escolher até 8 produtos para usar, tá? Então eu vou colocar um produto aqui e vou colocar a quantidade. Eu vou colocar um aqui, tá? Isso aqui, ó, esse produto tem zero. Esse produto que eu coloquei não tem em estoque, porque tem que ter no estoque, tá? Ele tem que ter no estoque. Depois eu mostro como abastecer isso. Vou pegar um que tem no estoque, vou colocar. Aqui eu tenho uma observação aqui, ó, para o técnico, certo? Aqui ele pergunta se eu quero direcionar essa OS para um técnico atender. Ó, eu posso direcionar para um técnico ou colocar sem restrição. Qualquer um pode atender. Porque aqui você tem um cadastro de técnico. Se eu falar que é para um técnico, quando ele logar com a senha dele, só aparece para ele. Se eu falar que é para qualquer um atender, aí qualquer técnico logar vai ver. Eu vou falar que é para deixar qualquer um mesmo. Gerar um certificado automaticamente. Aqui gera um certificado. Então, quando eu crio uma OS, se eu colocar aqui sim, no que essa OS for atendida, automaticamente ela já cria um certificado no sistema. Aqui eu posso marcar algum tipo de praga, tá? Tem algumas pragas cadastradas aqui, certo? E aqui eu vou colocar observação. Vou colocar aqui, por exemplo, aranha, barata, baratinha, cupins, mosca. Vou marcar alguns aqui só para mostrar como. Isso aqui que você marca vai direto com o tipo de certificado, então vou colocar todos aqui. Ok? E vou clicar em gerar OS. Pronto. Quer ver o PDF? Sim. Pronto. Já gerei um OS. Então aqui eu tenho um PDF, ó, de um OS, os dados da empresa, os dados do cliente, o produto, tudo que eu descrevi está aqui. Quem vai atender, a distância média, o tempo médio do ponto de partida ao ponto de chegada. É só uma OS. Eu não vou fechar essa OS, eu vou deixá-la aqui. Tá? Aqui você pode clicar de novo para visualizar, ó, tá? Porque o status dessa OS ainda é pendente, tá? Então eu vou deixar isso aqui parado aqui. Vamos voltar aqui no sistema, ok? Então eu já gerei o S. Como que faz para atender essa S? Bom, essa OS ela pode voltar, depois que ela é atendida, pode voltar aqui no sistema e dar baixa por ela. Então se voltar aqui no sistema, né, em documentos e aqui, ó, documentos e OS não atendidas, você vai encontrar a OS não atendida. Aí você vai clicar aqui para você atender. Falar, ó, que desse produto que foi colocado, de fato, não foi um, foi duas unidades. Então você coloca aqui, coloca a data de atendimento, tal, marca tudo e pode fechar, alterar para atendida essa OS. Então você pode atender aqui pelo sistema, tá? Inicialmente é só dessa forma que atendia. Só que o sistema também ele traz um acesso externo, que a gente chama de app do técnico, mas não é um aplicativo. Ele é web, mas ele tem um comportamento de aplicativo, tanto que você consegue instalar no celular, tanto no iOS quanto no Android, um atalho na tela inicial do celular, na tela do celular, para simular um aplicativo real, mas é um sistema web, é um app web, não um aplicativo nativo, ok? E para você achar esse acesso, tá aqui, ó. Quando você vem aqui em funcionários, tem aqui, ó. Deixamos o atalho aqui para ficar fácil quando perder esse link, ó. Tá aqui, ó. Acesso técnico e de clientes. Então, quando você entra aqui em acesso técnico, o sistema te dá qual URL que você manda para o seu técnico, ó. Acesso técnico. Esse acesso aqui, ó, é o acesso onde o técnico consegue atender lá no cliente esta OS, tá? Então, o que é legal ele fazer? Abrir isso aqui no celular dele e instalar no celular para ficar o ícone na área de trabalho, lá na tela do celular, tá? Para isso nós temos um vídeo, tá? Que eu vou te mandar aqui. Eu vou deixar ele até o link dele aqui, que ensina como colocar o atalho na tela tanto do Android quanto da iOS. Nesse vídeo eu vou mostrar como. Vou até mostrar aqui no vídeo que eu montei. Mostrar como instalar qualquer site em sua tela, como se fosse um aplicativo. Abra o sistema no seu navegador, selecione essa opção aqui no iOS, procura pela opção adicionar a tela de início, defina o nome que você quer que fique aparecendo e adicionar. Pronto. Agora o teu sistema ou o teu site já vai estar instalado na sua área inicial do seu celular. No Android é similar. Abre o site ou o sistema em seu navegador, clique nesses três pontinhos do lado direito superior, escolha a opção adicionar a tela inicial, edite ou mantenha o nome que ele escolhe, clique em adicionar. Pronto. Depois de alguns segundos, ele vai estar instalado em sua tela, similar a um aplicativo.
ok? Então o teu técnico precisa todas as vezes abrir o navegador e colocar esse endereço que você vai mandar para ele. Você pode tranquilamente mandar esse endereço aqui para o técnico uma única vez, ele abrir, tá? E usar desses métodos, se for Android ou iOS, e instalar o ícone na tela inicial do celular. Ou se ele preferir toda vez abrir o navegador também, é questão de cada um. Tá? Então aqui o importante é você entender que aqui ele te traz o acesso, aqui em funcionários, ó, ele traz aqui o acesso do técnico, ele mostra as páginas que traz esses links. Tá? Então, vamos pegar isso daqui, vamos fazer esse teste aqui. Eu vou abrir uma página aqui, vamos logar com isso daqui, ok? Eu vou pegar isso aqui, vou desconectar, tá? Eu vou sair daqui como administrador e vou vir aqui e vou logar nesse acesso do técnico para você entender. Tá? Vou passar aqui para a versão celular, ok? Essa é a tela do técnico. E como que o técnico vai logar aqui? Para o seu técnico logar aqui, ele vai utilizar duas informações. Ele vai utilizar o e-mail, ou melhor, vai utilizar o número da matrícula dele quando você cadastra ele. Deixa eu te mostrar, deixa eu voltar aqui no sistema e te mostrar. Eu vou vir aqui, ó, em funcionários, listar funcionários. Quando você cadastra o funcionário, ele traz essa coluna aqui, que é o número da matrícula. Tá? Então ele loga, é com essa matrícula que ele loga, com a matrícula e a senha. Qual que é a senha? Quando você cadastra ele, você tem que informar uma senha para o seu técnico. Tá? Então se eu vim aqui, ó, cadastrar funcionários, ó, uma das coisas que eu vou colocar é uma senha. Ok? Então quando você cadastra um colaborador, se ele for um técnico, você tem que vir aqui, ó, colocar nome, telefone, e-mail, CPF, cargo, qual que é o departamento dele. Então você vai escolher que o departamento dele, por exemplo, é a área técnica. E aqui no nível de acesso ele tem aqui opções aqui: sem acesso, cooperador, administrador ou acesso ao app para dar baixa de OS. Então é aqui que você coloca, tá? Você coloca aqui. No que você colocar aqui, vai pedir para você colocar a senha. Então você vai dar para ele acessar essa senha e o número da matrícula. A matrícula é gerada depois que você cadastra. Ó, veja, a matrícula dele, desse caso desse meu teste, é o número 99. Então, se eu clicar em editar este colaborador aqui, que é o meu cadastro de teste, eu posso vir a qualquer alterar a senha, eu vou colocar assim, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, que eu não lembro mais qual a senha que eu coloquei, só para alterar. Pronto. Então, esta é a senha. Então, como que o técnico vai entrar? Com o número da matrícula, no meu caso é 99, e 1, 2, 3, 4. E vai acessar de técnico. Pronto, logado. E agora o que, que o técnico vai ver? Ó, ele pode vir aqui para atender, ele pode pesquisar por um número de OS, né? Ou ele pode simplesmente vir aqui, ó, minhas OS, vai buscar tudo que foi direcionado apenas para ele, ou clicar em todas as OS, que são as OS que não tem técnico definido. E aqui está a OS que a gente acabou de criar para esse cliente que eu cadastrei de teste, certo? Então, qual é o primeiro passo? Você pode, o técnico ele pode abrir as orientações. Quando ele abrir essas orientações, vai gerar esta URL e ele tem que solicitar que o cliente dele leia e concorde primeiro. As indicações de tomados que ele tem que cuidar antes, durante e depois desse serviço do técnico. Ele vai assinar aqui, ok? Ele assinou, agora já está assinado. Agora, se eu voltar aqui na OS e clicar em abrir, o técnico vai conseguir atender ela. Uma coisa bem importante. Então, para o técnico atender aqui, quando ele vem aqui, ele vai clicar em atender, tá? Vai abrir aqui o OS. O primeiro produto que colocou quando foi criado, ele já traz aqui, tá? Então o técnico vai poder vir aqui, porque inicialmente foi colocado falando que ia usar uma quantidade, ó, 1 ml. Mas vai saber de fato é quando fazer o serviço. Então, digamos que não foi 1, né? Foi 3. Foi 3 ml. Salvei. Pronto. O técnico atualizou realmente, de fato, o tanto que usou. E além desse que foi colocado, ele teve que utilizar também outro. Ele teve que usar, por exemplo, colocar qualquer aqui, ó. Esse é Division Gel barato aqui. Teve que usar uma quantidade, ok? Ó, desse não tem em estoque. Então veja só, é importante você entender que o sistema ele monitora o estoque. Então isso aqui você vai cadastrar os seus produtos e vai colocar: ah, comprei mais 900 ml de um produto, vai lá e dá entrada 900 ml. Comprei mais 10 unidades, dá entrada. Por quê? Isso aqui é para controlar o uso do seu técnico, que tanto que ele está usando, ele vai ter que informar aqui, ok? Então tá certo. Depois que o técnico terminou de colocar aqui, ele coloca a data que de fato ele começou e que hora que ele terminou o atendimento, coloca toda a descrição dele, ele clica em salvar esse registro. Depois que ele salva esse registro, libera para ele solicitar a assinatura. Aí ele vai clicar em solicitar a assinatura e vai entregar o celular para o cliente. O cliente vai olhar o produto, a descrição que ele colocou
E se ele concordar, o cliente vai clicar em assinar OS. No que ele clicar em assinar, vai liberar essa informação aqui, tá? Se pedir para permitir compartilhar já as coordenadas, o técnico tem que liberar. Aí o cliente vem aqui, assina e confirma a assinatura. Pronto, a OS foi fechada. Essa OS fechada, o cliente já pode baixar isso aqui, ó, lá já baixa agora com a OS fechada e agora a OS já teve o status alterado, tá? Tanto que se eu voltar aqui no sistema agora e eu procurar por documentos aqui, ó, eu buscar aqui por OS atendidas ou não atendidas, eu posso vir aqui selecionar um cliente aqui, no caso sim, vou ver as OS atendidas dele. Pronto, tem uma que foi atendida, ó, tá? Já está atendida esta OS, porque o cliente já fez isso. E se eu quiser ver lá aquele termo que o cliente assinou, ele vai estar sempre aqui podendo gerar ele novamente aqui, tá? Uma vez uma OS sendo atendida, ela libera isso daqui, ó, para fazer essa avaliação aqui, ó. Então, se eu vim aqui em avaliações pendentes, ó, tem um OS que a avaliação está pendente. Quem foi nesse cliente, nesta data, eu posso vir aqui colocar um teste, falar que quem foi o técnico, foi esse e esse, um ou dois técnicos, pontualidade, bom, cordialidade, bom, ruim, regular, excelente, sem variação. Então, cordialidade, eu vou colocar aqui regular, prestatividade excelente, e o uso de EPI também foi excelente, porque isso aqui é uma forma de avaliar o técnico, criar uma pontuação. Tá? Então tem uma avaliação aqui. Se eu vim assim em avaliações enviadas, eu vou ter algumas avaliações aqui, gera um gráfico, algumas questões aqui, posso buscar para o colaborador por período e posso gerar esses relatórios aqui também, certo? Uma coisa bem importante é que quando eu fui criar o S, eu falei que o certificado era para criar automaticamente. Então se eu vim aqui, ó, eu vou vir aqui em documentos, opa, passei aqui. Se eu vim aqui em documentos, aqui, ó, gerar certificados, e se eu buscar aqui por um cliente, eu vou colocar do sim, ó, veja só, se eu vim aqui em certificados dele, ó, já gerou automaticamente o certificado, porque eu marquei lá que é para gerar. Então, se eu clicar em imprimir o certificado aqui, ó, eu já tenho esse certificado aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl P para imprimir aqui, só para te mostrar melhor, ó. Tá aqui, ó. Traz certificado, o número do alvará sanitário, tem que colocar aqui, tá? Traz aqui os dados do cliente, da razão social, as pragas que eu marquei lá, as que eu marquei já vem aqui, então toda a informação já vem aqui. Aqui no sistema você tem um espaço que você anexa uma imagem da tua assinatura, do técnico responsável, já imprime a assinatura automaticamente aqui. Então já gera. E esse certificado que gerou aqui, automaticamente ele foi para a área do cliente, porque lembra quando eu cadastrei o cliente? Quando eu cadastrei esse cliente, eu disse que ele teria acesso. Tá? Então, se eu pegar aqui o sim e entrar aqui, ó, tá? Lembra, eu coloquei esse cliente, ó, com esse e-mail e a senha 2025. Ó. Eu falei que ele teria acesso. E como que o teu cliente vai acessar? Quando você vem aqui em funcionário acesso ao técnico cliente, ele também te dá o link, que é qual o endereço que o teu cliente acessa. Esse endereço você tem que colocar, pegar o teu site e criar lá um atalho lá, um botão lá, área do cliente ou área restrita e colocar esta URL. Quando o teu cliente clicar lá, ele vai vir aqui, ó, ele vai vir para esta tela de acesso. Aqui ele vai entrar com o e-mail dele e com a senha dele. Vai confirmar aqui esse código e vai entrar. Esse aqui é o acesso do teu cliente. E aqui é a área do teu cliente, tá? Então o que ele tem aqui? Arquivo, ó, enviar arquivo. Aqui o teu cliente também envia arquivo para você. Lembra que na área do cliente você tinha arquivos enviados e recebidos? Então o teu cliente ele consegue mandar PDF, imagem, Word para você. Aqui tem os arquivos recebidos que você mandou para o teu cliente, tá? Aqui tem, ó, os recebidos. Aqui tem certificados. Veja, aquele certificado que nós autorizamos a OS gerar, automaticamente ele já fica na área do cliente. Então você não precisa estar enviando para o teu cliente. Você dá uma área do teu cliente, ele já chega aqui e gera o certificado. Se o cliente chegar aqui, ó, tá aqui, ó, o certificado do teu cliente já vai estar aqui. Só personalizar ele. Tá ok? Aqui tem as OS. Então toda OS que você gera para o teu cliente também já fica aqui na área do cliente. Ele pode aqui gerar também esta OS. Aqui foi um teste, mas ele pode gerar esta OS também aqui. E ele vê a data, recibos. Então, tudo que você colocar, se você anexar recibo lá, vem para cá, tá? Então, aqui é o acesso do teu cliente. Então, entenda que esta URL do teu cliente você tem que fornecer para ele. Então, se você tem um site, pede para o programador colocar lá em cima, na área restrita, a área do cliente, para o teu cliente lá no teu site acessar a área restrita do teu RP, do dashboard da sua empresa, do sistema da tua empresa. Tá ok? Então é para isso que tem esse acesso à área do cliente. Então aqui nessa página aqui, ó,
Aqui neste menu aqui, funcionário, acesso técnico cliente, temos aqui a URL como o seu técnico acessa, a URL como o teu cliente acessa e o link do vídeo explicando como que ambos não, como que o teu técnico coloca o ícone na área de trabalho, na tela inicial do celular, tanto Android e iOS. Então você pode mandar esse link ensinando ele como que ele abre a URL de atender OS pela primeira vez, depois fixa um ícone, um atalho na área de trabalho para ficar o mesmo comportamento no aplicativo. Para não ser necessário toda vez ele ter que abrir o navegador e digitar, mas ele pode usar da forma que ele achar melhor. Se ele quiser toda vez abrir o navegador, ótimo. Ok? Então aqui já vimos algumas coisas aqui de acesso. Então deixa eu sair aqui da área do teu cliente. Então veja que nós já estamos falando de uma plataforma que tem o teu acesso interno, tem o acesso do cliente e tem o acesso do técnico, tá? Uma coisa bem importante também nesse acesso do técnico, deixa eu sair, você nunca pode fazer múltiplos acessos no mesmo navegador, tá? Você tem que acessar um por vez ou usar um navegador diferente porque dá conflito. Então, outra coisa que é interessante você entender que nesse acesso do técnico também aqui, é aqui, ó, eu vou clicar em sair. O teu técnico, para ele acessar, ele, como eu expliquei, ele coloca a matrícula e a senha aqui. Mas aqui embaixo tem aqui, ó, acesso à agenda. Veja, isso aqui é o acesso técnico. Quando você clica em acesso à agenda, ele vai para outro sistema que é agenda. Tanto que apareceu aqui, ó, acesso à administração. Isso aqui é um acesso de agenda. Ou seja, por aqui você também, como administrador da plataforma, e não para o técnico, você consegue alimentar aquele calendário. Veja, ele traz o dashboard para você, caso você queira fazer um acompanhamento mais rápido. E ele tem aqui, ó, novo. Quando você clica em novo, ó, aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, em calendário, ó, você consegue acessar aqui o calendário, ver como que tá, e você consegue clicar em novo aqui também. Clicando aqui em novo, você vai fazer o quê? Você vai procurar, tá? Vai buscar o cliente aqui, então eu vou colocar sim aqui. Ó, encontrei assim, que é um cliente, eu vou clicar em criar uma pré-agenda. Então aqui eu também consigo, ó, colocar título, data, hora, o que eu quero, e criar uma pré-agenda. Eu vou colocar teste 010, só para entender isso aqui. Vou colocar a data que é hoje mesmo e vou clicar em salvar. Pronto, eu criei uma pré-agenda. Isso aqui também alimenta aquele calendário dentro do sistema, tá ok? Então, voltando aqui no sistema, já vimos aqui bastante coisa sobre os acessos, tá? Se eu vim aqui pegar aqui, ó, listar em calendário, eu vou ver aquele acesso que eu acabei de criar, ó. Ó, se eu pegar hoje, ó, tá aqui o que eu acabei de criar lá, ó. Eu acabei de criar, teste 10 já veio pro calendário aqui para mim conseguir atender aqui também. Aí temos o pós-venda, que já vimos, tem a agenda do cliente, que você cria agenda, tem alguns indicadores que traz uso de produtos aqui. Então ele que vai trazer gráfico. Quando você tiver bastante serviço registrado, ele vai ter gráfico pelo uso dos produtos, para você saber qual produto mais usa na plataforma aqui, né? Tem alguns indicadores aqui por ano também. Aí tem que fazer todas as configurações. Você tem aqui o seu cadastro de produto, então aqui que você cadastra os seus produtos, tá? E no seu cadastro de produto você coloca bastante informação, número de registros, nome comum, grupo químico, ação tóxica, tratamento adequado. Você coloca bastante informações e você também lista esses produtos para você trabalhar a questão de estoque. Se eu pegar esse Division Zero barata aqui, por exemplo, o estoque atual zero, ó, eu quero colocar no estoque. Ó. Ah, não, vou dar entrada em 10 no estoque. É por aqui que você dá entrada no estoque, ó. Ok? Agora tem 10 no estoque, então agora sim, quando você for criar um S, se você colocar e falar 10, ele aceita. Mas se você criar um S e colocar 15, ele fala que você só tem 10 no estoque, ou seja, ele controla. E toda vez que seu técnico da baixa e atende um OS, ou você da baixa no OS, automaticamente ele decrementa a quantidade no teu estoque. Para você cuidar do teu estoque aí, tá? Então tem essas questões aí. Tem produtos com estoque baixo, porque quando você cadastra e fala qual que é o estoque mínimo, então ele te dá alerta de estoque baixo. Aqui gera documentos, né? Como eu já mostrei aqui. Então aqui você escolhe uma empresa que ele gera laudos, recibos, né? E laudos, recibos e PDF. Eu posso vir gerar um recibo aqui. Eu vou colocar aqui teste, colocar recibo de teste, preço qualquer aqui, só para gerar um recibo, pronto. Aqui, ó, gerei um recibo aqui qualquer, tá? Ok, ele gerou o recibo aqui. Aí tem vários dados aqui, ó, buscar por período, por atendida, pagamentos pendentes. Tá? Então tem essas questões de pagamento, serviços. Aqui você cadastra e lista os serviços, então você consegue cadastrar serviços aqui também. Aqui você tem os seus equipamentos, você consegue cadastrar os equipamentos que a sua empresa tem só para cuidar dos equipamentos. Ó.
Você consegue cadastrar os equipamentos que a sua empresa tem. E tem os departamentos. Esse departamento aqui, ó, departamentos, é o departamento que você cadastra, administrador, responsável técnico, venda, venda externa, área técnica. Quando você cadastra um colaborador, você informa de que departamento ele é. Se você listar aqui os seus equipamentos, você consegue também, ó, você consegue editar e também excluir esses equipamentos que tem aqui. Consegue trabalhar nessa questão de editar e excluir equipamentos aqui. Você tem um cadastro de veículos, infestações, funcionários, isso que é importante. Então, quando você vem cadastrar um colaborador aqui, você informa o nome, o telefone, o e-mail, o CPF, cargo, qual departamento ele pertence, lá no cadastro de departamento. Se ele tem acesso, operador administrador ou é um técnico, tá? A situação é ativo, ok? Você cadastra eles aqui também. Você tem o cadastro de fornecedores, aqui você cadastra seus fornecedores. Aqui tem uma parte de configurações que define alguns padrões aqui, que é informações da empresa. E isso é o que essa plataforma faz até esse momento. Então, qual é o objetivo dessa apresentação? Você acessar a versão de teste, testar, tá? Isso aqui é a realidade de um cliente, tá? Então, outros clientes do mesmo segmento vai ser fluxo diferente, regras diferentes, modo de utilizações e condições diferentes, tá? O objetivo dessa apresentação é você testar, ter acesso por 15 dias, relatar em um documento Word tudo o que precisa criar, acrescentar, modificar, retirar, melhorar e me passar uma relação detalhada, bem detalhada, porque eu vou criar um orçamento em cima da relação que você vai me passar, para desenvolver exatamente o que você me pedir, ok? E o que eu colocar no orçamento, exatamente o que eu coloco no contrato. Então, é assim, tem que ser detalhado o que precisa fazer, não pode economizar palavras, tem que falar, informar exatamente o que precisa. Lógico que depois que você contrata, compra, aluga, e começa a usar, você sente depois de um mês, dois, que algumas coisas não poderiam ser daquele jeito, ou teria que ser de outra forma, ou tem coisas que tem que modificar, ou criar mais, sim. Aí parte com a versão 2. O sistema ele pode criar quantas versões quiser. O importante é você definir o que você quer na primeira versão, eu te gero o orçamento, você aprova, a gente desenvolve, implanta, coloca no ar e publica o sistema. Depois você utiliza. Se depois de 2 meses, 3 meses, um mês, 5 meses, falar, César, vamos criar uma segunda versão, que agora eu tenho novas demandas, novas manutenções, novas modificações, me explica novamente, eu gero orçamento e assim a gente vai indo. Eu tenho um cliente que já está em terceira, quarta versão, tem cliente que está há anos desenvolvendo. Ok? Então o importante é você entender como que está e relatar o que precisa mudar. Assim eu consigo gerar um orçamento preciso, exatamente do que você precisa. Ok? Então finalizamos aqui a nossa apresentação. Até mais.